Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, quarta semana do terceiro ano de Ciências. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você precisa ver na quarta semana. Português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome. Bom, vamos lá. Atividades. Número 1, leia o texto a seguir. O solo pode ser classificado de várias formas. Tudo depende de suas características que estão sendo observadas. Ele pode ser classificado quanto à sua cor, textura, tamanho das partículas, porosidade e também permeabilidade. A sua permeabilidade, ou seja, a quantidade de água que o solo permite passar através dele, é dependente do tamanho das partículas do solo e também da presença de espaços entre elas. Quanto maiores forem as partículas do solo, mais água passa através dele, e quanto menores são as partículas, mais água o solo retém. As partículas maiores recebem o nome de areia, argila. As partículas maiores recebem o nome de areia, argila e silt. E as partículas menores e finas são as argilas. Assim, solos arenosos são permeáveis à água e solos argilosos são pouco permeáveis à água. Observar a permeabilidade do solo é muito importante no momento de se escolher um solo para plantar. Existem plantas adaptadas para vários tipos de solo, mas a maior parte delas prefere um solo com partículas médias, pois são solos úmidos e não encharcados. Assim, suas raízes conseguem respirar e ainda retiram água e sais minerais do solo. Agora responda. Quais características do solo permitem que ele seja classificado? Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver no texto o que é essa pergunta. Olha só. Só um minuto, achei um marcador. Quais características do solo permitem que ele seja classificado? O solo pode ser classificado de várias formas, tudo depende das características que estão sendo observadas. Ele pode ser classificado quanto à sua cor, textura, tamanho das partículas, porosidade e também permeabilidade. Então, quais são as características? Vamos colocar aqui: cor, textura, tamanho das partículas, porosidade e permeabilidade. Permeabilidade. Que palavrão, hein, professora? Prontinho. Vamos continuar. O que é a permeabilidade do solo e por que ela é importante para as plantas? Então, vamos procurar isso no texto. A sua permeabilidade, ou seja, a quantidade de água que o solo permite passar através dele. Depende do tamanho das partículas, o solo também é presente entre elas. Quanto maiores forem as partículas do solo, mais água aqui. Observar a permeabilidade do solo é muito importante no momento de escolher um solo para plantar. Existem plantas adaptadas a vários tipos de solo, mas a maior parte delas prefere solo com partículas médias, pois são solos úmidos e não encharcados.
Assim as raízes conseguem respirar e ainda retiram água e sais minerais do solo. Viu só? Bom, agora que a gente encontrou a resposta, vamos escrevê-la aqui. O que é permeabilidade do solo? Tem duas perguntas aqui, né, pessoal? O que é permeabilidade do solo? Permeabilidade do solo é, vamos ver o que a gente marcou? A quantidade de água que o solo permite passar através dele. É a quantidade de água que o solo permite passar através dele. Pronto, respondemos a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que ela é importante para as plantas? Porque existem plantas adaptadas a diversos tipos de solo. Vamos responder aqui, vamos resumir um pouco. Porque a maior parte das plantas prefere o solo com partículas médias. Porque a maior parte das plantas prefere solo com partículas médias, pois são úmidos eles são úmidos, não encharcados, né? Assim, suas raízes conseguem respirar, retiram água e sais minerais do solo e retiram água e sais minerais do solo. Ponto final. Pegue uma amostra, porção de solo ao redor de sua casa e classifique com suas palavras as características do solo. Observe as seguintes características: cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade. Pessoal, olha só, é para você fazer isso aí na sua casa. Por quê? Porque cada pessoa vai encontrar um tipo de solo diferente. É isso que faz ser interessante a atividade. Aqui na minha casa, a gente não tem solo, né? A gente mora em apartamento, mas eu tenho em vasos de plantas, em vasos grandes de plantas, um dia eu mostro para vocês o meu quintal. Eu tenho muitos vasos com plantas. Lá nesses vasos, eu tenho terra vegetal e tenho substrato. A terra vegetal é de uma cor mais marrom, o substrato é mais preto, mais escuro. A textura varia um pouco, tá? O cheiro é cheiro de terra mesmo, não sei explicar não. Tamanho das partículas é médio. O substrato é um pouco, o da terra é um pouquinho menor, do substrato um pouquinho maior, mas a permeabilidade é média também. E quando a gente planta um vaso, a gente coloca umas pedrinhas embaixo para o vaso poder drenar a água, não ficar com excesso de umidade, né? Não ficar encharcado. Bom, isso é um pouco sobre o que eu tenho aqui na minha casa. Você vai escrever o que você observar na sua casa. Essa questão não tenha medo de errar. Escreva o que você está vendo. Não tem que ser igual ao meu, não tem que ser igual ao dos seus colegas, tá bom? O certo é escrever o que você observou.
Eu espero que os vídeos estejam ajudando você, que você esteja aprendendo muito, que você seja curioso e vá investigar o solo aí de perto da sua casa para entender tudo sobre isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!